vocação, chamado, cumpriu o ID do Senhor. Hoje é culto de missões, né? Cumpriu o ID do Senhor. Olha só, Deus está nos chamando a reconstruir a nossa vida, que às vezes fica meio adormecida e precisamos acordar. Aleluia. Através de ouvir, obedecer, agir e usar a fé em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, olha só, não apenas, né, não podemos apenas planejar muitas coisas. Eu vou fazer isso na casa do Senhor, vou fazer aquilo. Muitos planos, mas tem que pôr em prática também. Aleluia. Ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Para cumprir esse ide do Senhor, nós precisamos rever se tem sido prioridade na obra de Deus. Se nós estamos priorizando a obra do Senhor. Porque senão, como que nós vamos cumprir o ide se nós não estamos priorizando, estamos vazios? A casa não pode ficar vazia, Deus não quer. Aleluia. Então, irmãos, como eu falei, Deus falou lá na igreja 7. A minha igreja está de pé. A minha igreja está de pé. Eu vou falar isso para a igreja. Só que aí, quando eu estava estudando aqui o livro de Ageu, eu me lembrei da fala do presbítero Deus. Que ele sempre fala assim, mas pode ficar melhor. Aleluia. Então, eu acredito que Deus falou comigo. Olha só, minha igreja está de pé. Mas com essa palavra aqui, eu vi que Deus estava falando que pode melhorar. Aleluia. Precisamos melhorar, irmãos. Precisamos nos lançar mais. Ontem lá no Ar Livre, né? Tinha bastante pessoas. Lá tinha um número bom, mas poderia ter mais. Mais levitas, mais pregadores, mais pessoas entregando folhetinho. Mas Deus não se preocupou com isso não. Ele mandou até cordeirinhos. Os cordeirinhos estavam lá entregando papelzinho, né? Perguntando, o Jonatas ensinou para eles, pergunta se quer uma oração, eles querem uma oração. Deus, se a igreja não se levantar, Deus vai usar quem Ele quer usar. Aleluia. Deus usa. Então, assim, né? Deus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Para cumprir esse ide, nós precisamos rever se tem sido prioridade a obra do Senhor na nossa vida. Então, Deus vai e usa o profeta Ageu para anunciar para um povo que estava sem ânimo, eles estavam sem empenho, eles estavam sem fé, que era necessário compromisso com o querer de Deus, com a obra de Deus. Não estavam com ânimo para fazer a obra do Senhor. Aí lá no capítulo 1, no verso 8, de Ageu fala assim, subi ao monte, Deus fala, subi ao monte, ou seja, está falando para mim e para você, olha, se prepara, se consagra, busca a face de Deus, volta ao primeiro amor, vigia, ora no monte, coloca a mão no arado, irmãos. Isso, subir ao monte, coloca a mão no arado para fazer a minha obra. Deus está nos despertando, porque se nós não cumprirmos o ID, se nós não buscarmos a face de Deus, se nós não colocarmos a mão no arado, se nós não consagrarmos nossa vida, como virão se não há quem pregue? Olha só, tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra lá fora, e nós precisamos ser esses que vão levar a palavra. No trabalho, na escola, no ônibus, tem que ter uma palavra, uma boa palavra de vida eterna aqui no nosso coração. Porque senão, como vão ouvir se não há quem pregue? Até naquela reunião de família, naquele almoço de família, tem que ter ali, que tem pessoas que não são crentes, ali é que tem que ter mais vigilância. Às vezes não está tendo vigilância não. Às vezes sai umas coisinhas que não deve, né? E a gente tem que repreender que é do maligno. Como que aquela pessoa que não é crente está ouvindo um crente falando talvez uma piada, talvez não seja, não é indecente, porque é crente, mas é uma piada, então a gente não pode, tem que vigiar, né? Olha lá. Nós, irmãos, ninguém fica chateado comigo não.
Essa palavra aqui foi Deus que mandou falar, tá? Não sei da vida de ninguém, cada um sabe da sua situação, né? Então, olha só. Aí no capítulo 1, versículo 8. Trazei madeira. Podem virar, o capítulo 1, versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira. Trazei madeira. O que você tem para a obra, irmãos? Cadê teus dons, teus talentos? Você tem. Você tem, não deixa guardado aí não, hein? Teus dons, teus talentos são para servir ao Senhor. Tem aquele louvor? Meus dons e talentos são para te servir. Às vezes a gente está louvando. Não louva esse louvor? Então a gente tem que louvar só não, tem que viver. Meus dons são que Deus me deu. O meu talento que Deus me deu tem que ser para a glória de Deus. Para servir, para ganhar alma lá fora, que estão se perdendo no mundo. Às vezes a gente pode falar e não fala. E depois acaba morrendo sem salvação, ó, está na nossa mão. Então, ó, edificarei a casa e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Igreja, precisamos usar o dom que Deus nos deu para livrar almas que estão se perdendo. Precisamos levar a palavra. Leva a palavra, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas leva a palavra, irmão. Usa o dom que Deus te deu. Louva, prega, ensina lá os instrumentos musicais, igual o irmão Kézia está aí se doando para ensinar aí na obra. Entrega um folhetinho, fala uma palavra, fala algo, pede a oportunidade para o pastor para louvar. Pastor, eu quero louvar, pode. Pastor, eu queria dar uma palavra de saudação, quero contar uma bênção. O pastor vai deixar. Mas não fica quieto não, igreja. Fala aquilo que Deus te dá. Faz a obra de um evangelista. Romanos 10, 15. Fala assim: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Estamos anunciando a palavra de Deus aí agora? Deus Santo. Largando um pouquinho o celular para lá, meditando na palavra, aí depois pega e manda a palavra, tá? A palavra você pode mandar. Palavra de Deus, tá? Ó, o povo estava sem ânimo, sem empenho, sem fé, sem compromisso para fazer o que Deus esperava dele. Deus falou, a igreja está de pé, mas pode melhorar, porque aí já vai falar do presbítero Delcio, mas estudando aqui eu vi que Deus estava falando, pode melhorar. Continua fazendo minha obra, mas busca estar melhorando. Né? Eu vou hoje, eu não sei se eu vou no outro dia, não sei se eu vou na consagração. Irmãos, nós precisamos correr para a presença do Senhor. Não é correr da presença, é para a presença, porque os dias são maus e Jesus está voltando. Aleluia. No versículo 2, olha só. Eles diziam que não era ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. E olha só, tem pessoas que também falam isso, né? Ainda é cedo, quando eu ficar mais velho, eu vou para a presença do Senhor, vou aceitar Jesus. Deixa para mais tarde. Eu trabalho muito, estou tão cansada, não dá para ir não. Irmãos, vamos despertar, irmãos. Algum tempo atrás, muitos anos atrás, às vezes eu em casa, né, naqueles afazeres, né, eu igual Maria lá, muitos afazeres, aí alguma vez ou outra, uma quarta, assim, olha aí, hoje eu não vou não, porque tem muito serviço aqui para fazer, eu dou uma de Maria, porque Marta escolheu a boa parte, né? Não, troquei? Perdão, irmãos, perdão, então foi Marta, os afazeres, eu estava dando uma de Marta, e Maria escolheu a boa parte. E eu lá nos meus afazeres, hoje não vou não, porque tem muita coisa aqui para fazer. Meu Deus, me atrasei, vim do trabalho, coisa e tal. Aí Deus falou assim, olha só, você lembra aquilo lá que eu fiz? Você entrou na cova do leão, eu entrei contigo. Você lembra também naquele hospital lá que eu entrei contigo, te dei livramento lá? Aí você lembra aquelas coisinhas lá que você passou e você precisou de mim, eu te ajudei? E você também lembra isso que você ainda está pedindo para mim fazer na tua vida? Meu Deus, meu perdão, Senhor, deixa tudo para ir, eu vou para a casa do Senhor adorar o meu Deus. Irmãos, deixa tudo para lá e vamos dar prioridade
Deus vai dar, o que não for, Deus vai tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só. Versículo 2, já falei? Diziam que não era tempo, estou falando agora, né? Jesus está voltando. Qualquer momento a trombeta vai tocar, hein? Então Deus manda a gente dizer: a casa material, quando eles, né? Não, vamos deixar mais um pouco. Não precisa construir agora, não. Aí Deus manda a Geu dizer assim, ó: a casa material deles está de pé, mas a espiritual está em ruínas. Porque eles estavam preocupados em construir as próprias casas. Eles estavam preocupados em se vestir, em comer bem, em se arrumar bem. E o espiritual, que Deus queria que eles construíssem, que era a casa de Deus, mas nós estamos falando aqui da nossa vida espiritual, estava meio adormecido. E tem muitas pessoas que estão com a casa espiritual ruínas, sim. Aí no versículo 5, ele fala assim, ó: Deus manda falar: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ou seja, revejam seus conceitos, revejam suas prioridades, priorizem a minha vontade. Às vezes que a gente dá vontade de ficar dormindo, né? Mas tem que priorizar, não é a vontade da carne, não, é a vontade de Deus. Porque os dias são maus, precisamos da presença, precisamos orar mais, guerrear mais pela nossa família. A nossa família precisa de nossa luta em oração, irmãos, não vamos dormir. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Casa, Deus vai te dar. Trabalho, Deus vai te dar. Roupa, Deus vai te dar. Alimento, Deus vai te dar. Mas precisamos priorizar primeiro as coisas de Deus. E eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam fazendo isso. Deus queria que construísse o templo. Aí tinha alguns que falavam assim, mas nós não vamos conseguir construir um templo lindo, maravilhoso, cheio de ouro, como Salomão construiu. Deus não estava interessado com aquilo, não. Deus não queria templo grande, Deus queria um templo para eles adorarem, para eles buscarem, sentirem grandemente a presença do Senhor, se renderem à face de Deus. Eles estavam deixando para lá. Não estavam preocupados com a vontade de Deus, estavam preocupados com a vontade deles. Então, sabe o que acontecia? Está lá no versículo 6. Sabe o que Deus fez? Porque eles não queriam fazer o que Deus estava mandando. Deus não deixava que nada prosperasse. Eles semeavam muito, mas eles colhiam pouco. Recebiam o salário parecia que ia em saco furado. Saquetel furado, dinheiro não dava para nada. Por que isso estava acontecendo? Mas Mateus 6,33 fala assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estavam buscando, não estavam fazendo, não estavam obedecendo. Deus também fechou. Não vai ter prosperidade, não vai ter também não. Então Deus não vai abençoar se não priorizar mudança na vida espiritual, casa edificada na rocha. Deus não vai abençoar. Olha, que mandou essa palavra aqui, hein? Tá? Precisamos despertar. Deus já te deu o dom. Deu dom, não guarda não. Pastor, eu posso orar, eu posso pregar, eu posso. Aí o pastor vai ver ali se dá e vai te falar. Mas ensaia uma pregação. Pastora também está querendo dar oportunidade para as irmãs aí da União Feminina, hein? Se preparem, já tem a pregação preparada? Saudação, louvor, não fiquem dormindo não, porque Deus está falando que Ele vai abençoar, Ele vai derramar chuva de bênção, mas tem que fazer a obra. Versículo 8, subir ao monte. Glória a Deus, aleluia. Aí veio um monte de novo. Abacuque, quando ele resolveu subir um monte, ele entendeu o querer de Deus. Antes ele estava fazendo um monte de questionamento. Aí ele entendeu o querer de Deus, que era necessário. Se o povo não obedecesse, ia haver juízo. E aqui subiu ao monte.
Ó, lá no monte, está no versículo 8, se alguém quiser conferir, subir ao monte. Lá no monte, irmãos, nós ouvimos a voz de Deus. Êxodo 19, versículo 3. Deus fala com Moisés no monte Sinai. Vamos para o monte, ouvir a voz de Deus. Deus quer falar. Deus falou comigo lá no monte. E Deus quer falar contigo também. Está precisando de uma resposta de Deus? Vai para o monte. Amanhã tem monte aqui, hein? Consagração. Ó, no monte tem provisão, irmãos. Gênesis 22. Monte Moriá. Deus providenciou um cordeiro. E Abraão não precisou sacrificar o seu filho. Está precisando de provisão? No monte tem provisão. Amanhã tem monte. Amanhã tem monte, irmãos. No monte, irmãos. Sabe o que acontece também? Olha o que Deus faz também. Deus renova a missão. Monte Horebe. Monte de Deus. 1 Reis 19. Elias foge após ser ameaçado de morte por Jezabel. Cai em depressão, irmãos. Deus Aleluia, glória a Deus. vai até Elias numa brisa suave, bem suave, ó. Aí aquela brisa traz, ó, que é Deus, traz renovo, traz conforto, traz paz, depressão sai, síndrome do pânico sai, outros males aí da mente que a diaconisa Rosemary sabe disso, que ela trabalha com isso, sai. Desejo de se matar sai. Porque no monte Deus trabalha na nossa vida, Deus cura, Deus liberta. No monte Deus renova a missão. Então ele vem ali numa brisa suave, traz renovo para Elias e o envia para trabalhar, para ungir novos líderes. Continua a caminhada, Elias. Você não vai parar agora, ainda tem muita obra para você fazer. Continua, igreja, não pensa que Deus esqueceu de você, não. Ele só está te dando a chance de você começar a se levantar aí, fazer a obra. Vai ganhar muita alma para Jesus. Trabalha para o nosso Deus. Deixa Ele te usar. Ele nem precisa da gente. Ele usa crianças. Usou criança lá no evangelismo também, além dos irmãos que estavam lá. Mas Ele quer te usar. Ele é tão misericordioso que Ele quer nos usar. Ele não quer ver a gente parado com depressão, não, escondendo embaixo da cama, cheio de dor, não. Tá com dor? Levanta, vai fazer a obra que a dor vai passar. Pelo menos comigo acontece assim, né? Ó, no monte tem conversão, irmãos. Olha o que acontece. Amanhã tem monte. Tá precisando que alguém da tua família se converta? Amanhã tem monte. João 4, do 1 ao 42. Entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, Jesus encontra uma mulher samaritana. Ele lhe fala a palavra de vida que mata a sua sede espiritual. Lá no Poço de Jacó. Ela é transformada e ela usa o dom que Deus lhe deu. E ela vai fazer missão lá em Samaria. Olha só. Ela vai anunciar as boas novas, irmãos. Chegou o Messias. O Salvador chegou. Então o monte tem conversão. Quem precisa que alguém da sua família se converta, fica aqui nos pés do Senhor que você vai ver milagre acontecer. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Então precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Precisamos fazer a obra, precisamos evangelizar, precisamos crer que Deus é poderoso para restaurar a tua casa, a tua família, libertar os seus, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos ficar vazios, porque somos templo. Deus não vai abençoar enquanto nós não nos enchermos dele. Se enche de Deus.
Medita a palavra, porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma e vai te usar para pregar lá fora e vidas vão ser salvas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu fui ali na casa da minha irmã, né, do lado. E fui desejar um feliz Páscoa, comecei um pouquinho. Aí o meu cunhado, Mário, conhece toda a palavra. Só ainda não tomou posse, né, de estar na igreja, de buscar o Senhor. Aí o que aconteceu? Ele ficou falando, começamos uma conversa, eu e ele contando o milagre de Jesus e eu contava outro. Ele contava um e eu contava outro. Aí ele foi dado um momento e falou assim, ai, eu me senti mal agora, me deu uma coisa assim. Aí eu falei assim, é a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos, o nome dele ele estaria no meio. A gente está conversando sobre Jesus. A presença dele está aqui. E ele ainda me falou assim, ó. Então, com esses milagres de Jesus, aí ele contou lá do homem do poço de Betesda, que foi curado por Jesus. Aí ele falou da mulher que Jesus perdoou e falou, vai, não peque mais. Aí eu também falei de Zaqueu que subiu na árvore. Aí fomos falando, conversando, ele falou assim, essas pessoas ali, elas viram os milagres de Jesus e os da família lá não creram. Ah, se fosse eu que visse isso tudo, eu ia ficar assim, grudadinho com Jesus. Aí eu peguei aquele livro, Deus me deu um estalo. Aí acabou uma conversa assim, agora eu tenho que ir lá, porque eu tenho que estudar aqui. Pela misericórdia de Deus, Deus me chamou para trazer a mensagem hoje. Vou lá estudar. Mas antes, Deus mandou orar. Orei com eles. E quando acabou a oração, eu falei assim, olha só, uma coisa aí que você falou muito sábia foi, se você visse os milagres, ia ficar grudadinho nele, né, Jesus. É por isso que eu estou grudadinha em Jesus. Porque eu vejo os milagres que Jesus faz. A palavra fala dos milagres. Eu sou um milagre. Então é por isso que eu estou grudadinha em Jesus. E você, que ele já me falou uma vez, que ele já aceitou Jesus. Ele falou para mim. Eu não deixei de crer não, porque uma vez ele estava doente, ele estava passando mal, aí a minha mãe viu ele passando muito mal, perguntou a ele assim, você quer aceitar Jesus? Você quer? Ele falou, eu quero. Mas não serve, né? Então ele falou assim, eu não aceitei Jesus, conversou comigo lá, tá bom. Aí eu falei assim, então tá, você já disse que já aceitou Jesus, mas falta você ir para a igreja, adorar ele, exaltar o nome dele, que ele quer transformar a tua vida também. Você falou que se visse os milagres ia ficar grudadinho, então a gente só está apontando isso, hein? Aí eu vim para minha casa estudar. Aí eu, glória a Deus, obrigado Senhor, preguei a tua palavra ali que Deus mandou. Amém. É isso que a gente tem que fazer, irmão. Não pode perder uma oportunidade com falácias que não agrada a Deus. Conversinha, fofoquinha. E ainda mais quando a gente está perto das pessoas que são ímpias, que não aceitaram. Estão vendo o milagre, mas não segura na mão do mestre. Então, ó, não podemos ficar vazios diante de Deus. Deus não vai abençoar, hein? Fala, Deus mandou, fala. Agora, se Deus não mandar, vamos ficar com a boca calada. Até Abacuque falou, eu vou para a torre de vigia, ver o que Deus quer falar comigo, para ver o que eu vou responder. Se Deus falar, fala, mas fica ouvindo para saber o que Deus quer que a gente fale. No 13:14, que está aqui do livro de Ageu, Deus se agrada. Não, peraí, no versículo 12, pulei 1. O povo ouviu a palavra enviada por Deus através de Ageu e eles temeram e obedeceram, diferente daquele povo que foi para o cativeiro, que ouviu os profetas falando que havia juízo se não se arrependessem. Não se arrependeram e foram. Mas aqui, esses que voltaram do cativeiro ouviram, temeram, obedeceram. 13 e 14 fala assim, ó, versículo 13 e 14, que Deus se agrada e manda uma palavra de ânimo para eles, dizendo para eles assim, eu sou com vocês, diz o Senhor. Versículo 13 e 14, eu sou com vocês, diz o Senhor, porque eles ouviram o que Deus mandou o profeta falar, eles temeram, eles obedeceram, começaram lá, vamos trabalhar para o Senhor. Então, irmãos, vamos sair da inércia e trabalhar para o Senhor. Tem vaga para trabalhar para o Senhor, tem vaga. Não tem nada para fazer, tem sim, tem vaga.
capítulo 2, o verso 3. Aleluia, Jesus. A garganta fica seca. Capítulo 2, verso 3. Nem sei se está quase não. Ó, lembra como era antes a glória da sua casa? Louvava, pregava, evangelizava, regia, dirigia culto, tudo com muita alegria, com muita unção, com fervor, com temor, com força. Tem gente que não está mais assim, não está mais com essa alegria, com essa unção, com esse fervor, com esse temor, com essa força. A chama não pode apagar. Tem um louvor que fala assim: seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo. Eu não sei qual foi o problema que te deixou desanimado, abatido, sobrecarregado, mas a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 11, fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei qual é o problema que está te deixando sobrecarregado, mas eu também nem quero saber. Você e Deus sabem, mas também Deus sabe que mesmo com esse montão de problema, a prioridade tem que ser Deus. Ah, a irmã Valéria está falando porque ela não passa. Já passei muita coisa, irmão. Entrei na Copa do Leão, entrei no hospital, minha mãe doente, pessoas gemendo do lado, pessoas gemendo do outro, ficava com ela lá, de manhã saía uma pessoa morta, hospital do câncer, entrei no presídio, fiquei firme, não fui presa não, tá? Mas precisei entrar. Irmãos, e outras coisas mais. Entrei lá no hospital, 10 dias, meu filho teve meningite. E Deus, eu não era crente ainda, mas Deus já estava de olho em mim. Ó, ela ali vai ser, ó, é vaso escolhido, hein? Ó, ele saiu sem sequela nenhuma da meningite. 10 dias lá, tomando um montão de injeção para tudo quanto é lado. Não teve sequela na audição, não teve sequela na visão, não teve sequela nenhuma, e hoje prega a palavra de Deus. Está com seus 35 anos, 36, não sei, está ali, nem está prestando atenção. Já como Ricardo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só, no versículo 4 do capítulo 2, Deus fala assim, ó. Não, peraí, no versículo 4 do capítulo 2, olha que Deus fala, ó. Esforça-te, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, governador Zorobabel, esforça-te, sumo sacerdote, esforça, povo, eu sou com vocês, trabalhai, pois eu sou convosco. Ele falou assim, descansa lá na rede, balançando para lá e para cá, que eu sou com vocês. Não falou assim não, ele falou, trabalhai, pois eu sou com vocês. Deus está falando, esforça-te, igreja, esforça, irmãs da CIB, esforça-te, jovens, esforça-te, regente, esforça-te, equipe de oração, esforça-te, presbíteros, esforça-te, diáconos, esforça, equipe de louvor, esforça-te também, pastor e pastora, continue se esforçando, porque a vitória é certa, porque Deus mandou falar. Eu cumpro com a minha palavra. Êxodo 19:5. Se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu conserto, sereis a minha propriedade particular. É a promessa do Senhor.
Aleluias, glórias a Deus. Versículo 19. Está quase acabando, irmãos. Aí Deus pergunta assim, ó. Ainda tem semente aí? Ainda tem semente aí, igreja? Para semear? Então usa para a glória de Deus. Nada estava prosperando antes na vida deles. Nada dava certo. Mas Deus promete que se eles obedecerem, desde aquele dia, eles seriam abençoados. Obediência leva à bênção. Versículo 9, agora que é o 9, né? Olha o que Deus mandou falar. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Sabe por quê, irmãos? Deus renova as suas forças, a minha e a sua. Então não vamos parar de buscar a presença de Deus, não vamos ficar parados, vamos cumprir o ID do Senhor, porque a glória dessa última casa será maior que a primeira. Se você está meio desanimado, saiba que Deus vai renovar suas forças. Não vamos parar, irmãos. Vamos colocar em prática tudo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer na obra do Senhor. E eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus.